Bom dia, tudo bom com vocês? Boa tarde. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje iremos aprender o MMC e MDC, mais conhecido como mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Educando a área caminho de saber, educando com amor para o futuro melhor. Professora Adriana Ramos, 5º ano, disciplina matemática, assunto: mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então vamos lá. A nossa aula de hoje vai falar de MMC e MDC. História dos números. O conhecimento dos números foi fundamental na evolução da história do homem. Desde as épocas mais remotas, tem chegado até nos vestígios que provam sua importância. Contar teria sido a primeira atividade matemática da humanidade. À medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária. E ao descobrir o fogo, começou a caçar e a desenhar o que sucedia nas paredes das cavernas. Aparecem desenhos de animais e traços a indicar contagens. Cada traço representava uma coisa, um animal, uma seta. E quando se tornou sedentário, tornou-se pastor. E foi preciso controlar os números de animais que pastoravam. Fazia traço no caiado ou usava pedras. E cada traço ou pedra representava um animal. E para que, no regresso, nenhum ficasse perdido, ele usava esse método de contagem. Então vamos lá. Vamos ver o que é MMC. Mínimo múltiplo comum, ou seja, é o menor número divisível por 2 ou mais números ao mesmo tempo. É a fatoração de 2, 3, 4 números ao mesmo tempo, tá? Então, simples, né? Uma das formas mais fáceis de se encontrar esse menor múltiplo é a decomposição em fatores primos, e sempre seguido às ordens crescentes do mesmo. Na aula anterior, a gente deu sobre números primos e decomposição em fatores primos. A mesma coisa vai ocorrer agora com o MMC. A gente vai fatorar e descobrir qual o mínimo múltiplo comum entre eles. Então vamos lá. Falando em primos, você se lembra deles? Os primos são os números naturais ímpares que são divisíveis apenas por um ou por ele mesmo, com exceção do numeral 2, né? Que é o único número par primo. Veja exemplo de alguns números primos. Eu tenho um número 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. São todos números primos, com exceção do número 2, que ele é divisível por um e ele mesmo. Vamos lá. Vamos então aprender em quais situações é preciso descobrir o MMC. Deixa eu descer aqui o curso um pouquinho, tá? Para vocês verem a leitura. Só um momento. Vamos lá. PUC, São Paulo. Uma linha de produção, certo dia de manutenção, é feita na máquina A. A cada 3 dias é feita a manutenção na máquina A. E na máquina B, a cada 4 dias é feita a manutenção da máquina B. A cada 4 dias é feita a manutenção da máquina B. E a cada 6 dias, aqui ó, é feita a manutenção da máquina C. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Então vamos lá. Vamos fatorar, né? Temos que determinar um MMC entre o número 3, que é os 3 dias da máquina A,
o 4, que é da máquina B, e 6 da máquina C. Então, a gente vai fatorar esses três números. Primeiro, iremos tirar o MMC dos três. E lembrando que vamos iniciar pelo menor número, V1, né? Que vai ser o numeral 2. Então, bora lá. 3 divide 2? Não. Então, repito o número 3. 4 dividido por 2? Sim. Então, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido 2? Sim. Então, 6 dividido por 2, 3. Iremos continuar a fatoração, tá? 3 divide? Não. Então, vai ser 2 dividido por 2, 1. 3 divide por 2? Não. Repito o número 3. Agora, 3 vai ser dividido por quem? Por 3. Então, 3 dividido por 3, 1. Repito o numeral 1, que não se divide, né? E 3 dividido por 3, 1. Então, ficou assim. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 3, 12. Então, concluímos que após 12 dias, a manutenção será feita nas três máquinas. Portanto, dia 14 de dezembro. Por que 14 de dezembro, Adriana? Porque aqui, se no dia 12 foi feita a manutenção, então 12 mais 2 é igual a 14 de dezembro. Então, o mínimo múltiplo por 1 entre 3, 4 e 6 é o numeral 12. Agora que já sabemos que é MMC, vamos aprender o que é MDC. Máximo divisor comum dos números. Então, vamos lá. Vamos lá. O máximo divisor comum, ou seja, o maior número primo que divide dois ou mais números inteiros ao mesmo tempo. Lembrando que também será utilizados os números primos para fazer a fatoração e chegar ao seu resultado. Vamos ver como ocorre isso, um MDC. Aprendemos o MMC e agora a gente vai aprender o MDC, máximo divisor comum. Então, vamos lá. Fácil, né? Então, vamos praticar? Vamos, então, aprender em quais situações é preciso descobrir o MDC. Uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento e, após realizar os cortes necessários, verificou-se que duas peças restantes tinham as seguintes medidas: 156 centímetros e 234 centímetros. O gerente de produção, a ser informado das medidas, deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Como ele poderá resolver essa situação? Vamos ver? Então, vamos lá. Temos que determinar o máximo divisor comum entre 156 e 234. Então, vamos lá. 234 e 136. Iremos determinar o MDC, o máximo divisor comum entre eles. Então, vamos lá. O MMC é o mínimo múltiplo comum entre eles, o menor número comum. E aqui é o máximo, o maior número comum entre eles dois, tá bom? Então, 234 dividido por 2, 117. 156 dividido por 2, 78. Então, 117 dividido por 2, não. E 78 dividido por 2, não. Então, vai ficar por 3. Então, vamos lá. 117 dividido por 3 é igual a 39. 78 dividido por 3 é igual a
26. Então, pude observar que 39, ele não divide por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6. Ele foi divisível por 13. Os dois números 39 e 26 serão divididos por 13. Então, bora lá. 39 dividido por 13 é igual a quanto? 3. 26 dividido por 13 é igual a 2. Aí fez, poxa, tia Adriana, e por que não dividir 3 agora aqui e 2? Porque eu quero saber o máximo divisor deles. Então, a minha continha vai concluir aqui, tá bom? No máximo divisor comum. Porque tem que ser um número, um único número que divida os dois números ao mesmo tempo. Ou seja, por isso que é chamado de máximo divisor comum. Eu tenho que ter um número aqui que ele divida 3 e 2 ao mesmo tempo. Então, 3 divide só 3 e 2 divide só 2. Então, no máximo divisor comum, minha conta vai finalizar aqui. Por quê? Não tem nenhum outro número que determine o resultado de 3 e 2. Então, se eu não consigo fazer o meu máximo divisor comum, é concluído aqui, tá? Porque no máximo divisor comum, eu vou buscar números que divida os dois números ao mesmo tempo. Diferente do MMC, que é mínimo muito comum. O mínimo muito comum, a gente vai procurar a fatoração dos números. E o máximo divisor comum é o máximo dele, ou seja, um número que é divisível por eles dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, ficou assim. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 13, 78. Então, o máximo divisor comum de 234 e 156 é 78. Aqui, ó, apareceu também o 78. Então, ficou claro que o máximo divisor é 78. Então, portanto, os retalhos podem ter 78 centímetros de comprimento cada um. Deixa eu só quebrar aqui. Deixa eu só baixar aqui. Bem, agora que você já aprendeu tudo sobre MMC e MDC, agora é com você. Para utilizar a matemática ao seu favor no dia a dia. Vocês irão responder, né, as atividades que serão propostas, tá? Atividade de classe no livro didático da 48 a 52 e atividade de casa no livro de reforço 64 a 63. Lembrando que essas atividades de classe, eu vou fazer a videochamada a partir de 1h15 da tarde. Finalizo toda a chamada de 5h15. Infelizmente, aqueles alunos que não atenderem no horário vão ficar sem correção, porque eu acho muito injusto. Eu depois vou colocar no próprio grupo o grupo de alunos que vai ser a videochamada. Infelizmente, aqueles que não atender vão ficar sem a correção desse dia. A atividade de reforço de casa será corrigida na videochamada de amanhã, ok? Aí amanhã vai ser bem mais pesado, porque vai ser correção de casa e de classe. Então, organize o horário de vocês para que, quando o professor ligar, o aluno esteja com todos os seus materiais didáticos, né, organizados, para não ficar se levantando para beber água. Coloque uma garrafinha de água ao lado de vocês. Vão ao banheiro antes e dizem, não quero que ninguém também fique dizendo, tia, me bota em outra chamada, não estou organizada. Gente, eu estou dando um horário. Entre 1h15 eu já estou fazendo a videochamada, tá bom? Beijinho e até a próxima aula de matemática.